noite. Espero que todos estejam aqui com muita alegria no coração, com muita paz. Como foi dito, só complementando o que foi dito aqui pelo nosso irmão Alexandre com relação... Obrigado, meu irmãozão. Só complementando o que o nosso irmão Alexandre falou sobre as quartas-feiras, existe um grupo que está pensando, planejando o ensino na Ibava. E já tivemos a primeira reunião, vamos mudar um pouquinho só o formato do culto da celebração de quarta-feira. Teremos um louvor breve, teremos uma mensagem, uma reflexão, e só depois é que para quem quiser, vamos fazer uma rodinha lá, um círculo, e aí quem quiser, aí vai ter ali uma discussão, todo mundo vai poder falar, quem quiser. Quem não quiser, pode tomar a sopinha, depois ir para casa, né? Mas nós vamos fazer desse jeito porque a gente entende que é interessante também nós conversarmos sobre a palavra de Deus, refletirmos um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais. Então, todos estão convidados lá no Junco, às quartas-feiras. Bom, nós vamos hoje dar início a uma série que é aqui um trocadilho, né? Um jogo de palavras aqui, a série Nós. O nós aqui é pronome, mas também é um emaranhado aqui, um engodo aqui, né? Um laço. Pessoas que estão ali unidas, que estão vinculadas. E nós vamos trabalhar esse tema durante alguns domingos, com o objetivo de fortalecer a nossa unidade. E esse tema é extremamente relevante porque, primeiro, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais polarizada, cada vez mais marcada pelo individualismo. Os relacionamentos hoje muito frágeis, rasos, descartáveis até, líquidos, né? E diante desse cenário de muita fragmentação, a Igreja de Cristo, ela é chamada para ser um oásis de comunhão autêntica e um testemunho vivo do amor de Deus. E por entendermos essa urgência e essa relevância, nós vamos trabalhar esta série. Não é apenas um chamado para estarmos juntos aos domingos, às quartas-feiras, nos encontros de GR, mas é um convite para, de fato, estreitarmos mais os nossos laços de relacionamentos, que precisam nos amarrar nesse sentido, né? Que precisa estar bem juntinhos, refletindo a graça de Deus no corpo de Cristo. Então, o primeiro grande objetivo desta série, que está fundamentada em Efésios capítulo 4, inclusive sugerimos que você leia este capítulo. Eu iria até exigir mais, leia o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro que tem 6 capítulos e é um livro maravilhoso. Você vai crescer muito espiritualmente se você ler esse livro, se você meditar nele e se você, obviamente, colocar aqueles ensinamentos em prática. Então nós queremos levar cada membro da Ibava a entender que a unidade da igreja não é uma invenção humana. Essa unidade, ela vem pela Trindade, que garante essa unidade do corpo de Cristo. O nosso papel, o nosso dever é apenas preservar essa unidade que já foi feita, que já existe e é um verdadeiro milagre. Então, nosso propósito ao longo desta semana será aprender como preservar essa unidade de forma intencional no nosso dia a dia. Então, é uma série que vai tratar sobre muitos aspectos ligados à questão da unidade. Então,
essa série também tem como objetivo promover o nosso amadurecimento espiritual e ministerial coletivo. Porque cada um aqui, cada membro desta comunidade foi feito de uma forma muito especial. Cada um de vocês aqui tem um dom, tem um talento, e que esse dom, esse talento, essas experiências são importantes para o amadurecimento, para o crescimento, para a saúde desta comunidade. Então nós vamos falar também sobre isso. Você é importante. Deus fez você e depois quebrou a forma. Não existe ninguém exatamente igual a você. Tem pessoas parecidas, isso é fato. Mas você é único, você é única e importantíssima para este corpo, para esta comunidade. E hoje nós vamos focar no tema preservando a unidade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite, preservando a unidade. E eu vou usar como base os primeiros 3 versículos do capítulo 4 de Efésios. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir, pode ligar, mas se não está, acompanhe no telão aí, nas telas, que você vai poder acompanhar. Efésios 4, versículo 1 a 3, diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós neste momento. Que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos ilumine, nos faça entender qual é a Tua vontade e nos dê a força necessária para podermos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com esta mensagem de hoje, nós queremos enfatizar a unidade da igreja, que exige um esforço e que exige também atitudes específicas do coração. Isso é o foco. O foco da nossa mensagem hoje é esse. A unidade, ela exige esforço e atitudes específicas do coração. E não há comunhão real sem quebrantamento. Tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de vida, para que possamos ter essa unidade, que é a vontade de Deus para a sua igreja. O livro de Efésios, ele é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso, muito provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, mas muito provavelmente o intuito era que essa carta circulasse por outras comunidades ali da Ásia Menor. Não era para ficar só ali na igreja local, na igreja de Éfeso, que foi a igreja onde o apóstolo Paulo passou 3 anos ininterruptos ali, pastoreando aquela igreja. Lembre que o apóstolo Paulo, ele era aquele cara que ele ia fundando igrejas, ele ia abrindo os trabalhos ali, saiu ali de Antioquia, fez 3 viagens missionárias, e na segunda delas, ele deixou Priscila e Áquila lá em Éfeso, e depois, posteriormente, ele passa ali 3 anos pastoreando ali aquela comunidade. Então, era um grupo de irmãos que o apóstolo Paulo tinha um carinho, um apreço muito grande. Mas o apóstolo Paulo escreveu um conteúdo que não é específico da igreja de Éfeso, da igreja local.
é um conteúdo que vale para todas as comunidades cristãs, todas as igrejas locais espalhadas pelo planeta Terra. Serve para a Igreja Batista Vale do Acaraú também. Então, a carta aos Efésios pode muito bem também ser denominada aqui como a carta paraibava, a carta para o Jofre, carta para cada um de vocês, cada membro aqui desta comunidade, jovem, adulto, criança, idoso, adolescente, para todos, serve para todos nós. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar no capítulo 4 sobre a unidade, e nos primeiros 3 versículos, ele vai tocar nesse aspecto aqui que eu acabei de dizer. A unidade, ela exige esforço, atitudes específicas do coração, e não há comunhão real sem quebrantamento. Primeiro ponto a destacar nesta mensagem é o chamado à dignidade, ou o chamado para uma vida digna. Versículo 1, o apóstolo Paulo diz, portanto, e aí sempre que você vê essas palavrinhas aí, elas estão fazendo uma transição, né? Depois que ele escreve o capítulo 1, escreve o capítulo 2, o capítulo 3, depois dele fazer toda uma apresentação doutrinária sobre tudo que Deus fez por nós, aí ele coloca aí, portanto, ele faz essa transição, diante de tudo que foi dito, e aí ele continua, como prisioneiro no Senhor. Importante essa informação aqui, porque o apóstolo Paulo não está falando aqui, não é uma pessoa descompromissada, não é uma pessoa que está falando só da boca para fora, não é uma pessoa que está só com blá blá blá, não, é uma pessoa que vivia exatamente aquilo que ela pregava, e exatamente por conta disso foi parar na cadeia, prisioneiro no Senhor, não é porque ele cometeu algum crime, mas porque ele, obediente aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, foi preso. Hoje a gente não corre esse risco, né? Pelo menos assim, por enquanto. Futuramente, só Deus sabe. Mas hoje nós vivemos tranquilos demais, a vida da gente é boa. Você pode lá no seu trabalho abrir a boca e dizer que você é um cristão e viver de acordo com a palavra de Deus sem ter nenhum problema. Eventualmente você terá alguma dificuldade, mas em geral as pessoas nos respeitam, em geral. Mas naquela época, meu amigo, a situação estava complicada. O cristianismo não era uma fé respeitada. E o apóstolo Paulo foi para a cadeia. E aí mas o que eu estou querendo destacar aqui é que ele era uma pessoa que vivia. Ele tinha moral para falar. Ele tinha autoridade para falar. Mas mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele não dá nenhuma ordem. Ele diz o que aí? Suplico-lhes. Meu irmão, que palavra, hein? Meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu peço para vocês, eu me ajoelho aqui diante de vocês, se for o caso. Eu suplico que vocês façam o quê? Vivam de modo digno do chamado que receberam. Com muita humildade, com muito carinho, o apóstolo Paulo ele diz, suplico-lhes que vocês vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Tem um chamado, nós temos um chamado. Nós fomos chamados para sermos igreja, para sermos corpo vivo de Jesus Cristo hoje aqui na terra. E aí ele diz, vivam de modo digno, vivam de modo digno. Paulo, ele nos chama aqui a andar de modo digno da nossa vocação. E o primeiro passo da unidade é a obediência individual, a obediência de cada um de nós, eu e você, ao chamado de Cristo. Meus irmãos, o chamado de Cristo é algo impressionante. Eu não posso deixar de ler aqui alguns versículos para que você sinta e perceba o quão importante é esse chamado. O pecado, ele gerou morte,
A morte pode ser associada à separação, alienação. Quando o ser humano, isso está lá no Gênesis, quando o ser humano resolve fazer o que queria fazer, deixando Deus de lado, o pecado trouxe separação entre o ser humano e o seu Criador, entre a criatura e o Criador. Não só entre o ser humano e o Criador, mas também entre os próprios seres humanos. Não só entre os seres humanos, mas também entre o ser humano e a natureza da qual ele faz parte também. Não só entre a natureza e os outros semelhantes e Deus, mas nos alienou de nós mesmos. Nós nos desconfiguramos, inclusive, como seres humanos. E quanto mais o pecado se torna real na vida de um indivíduo, mais ele se desconfigura, mais ele se desumaniza. E aí o que Efésios mostra? A obra de Cristo contra essa separação, contra essa união, contra essa desunião, contra essa alienação, essa separação. Olha o que diz Efésios 1 e 2. O plano é este. Qual é o plano de Deus? No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Gente, nós estamos falando aqui de coisas aqui grandiosas. Aqui a gente só fica vislumbrando o que é isso, o que pode ser isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz a palavra de Deus também. Nem jamais passou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisa grandiosa aqui. Ele vai reunir tudo que existe nos céus e na terra sob a autoridade de Cristo. Vai ficar tudo unido. Tudo unido. Olha o que diz Efésios 2, 11 e 22. Não esqueçam, irmãos, que vocês, gentios, gentil aqui, meu querido, é quem não era judeu, viu? Quem não era judeu era tratado pelo judeu como um gentil, como um grupo separado, um grupo inferior. Eram os romanos, eram gregos, eram povos de diversas nacionalidades. O judeu se sentia superior. O judeu achava que ele era melhor do que todos. E aí o apóstolo Paulo diz, não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Acaba se orgulhar só porque fez uma operação de fimose, hein? Mas a circuncisão era isso. Era uma operação de fimose, mas simbolizava que aquilo ali era o povo eleito, o povo escolhido, era o povo de Deus, o povo que fez uma aliança com Deus lá no Antigo Testamento. Eles se orgulhavam. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, eles se orgulhavam disso. E quem não era judeu, quem não obedecia à lei de Moisés, eram os incircuncisos, eram pessoas inferiores. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, separados. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Paulo está descrevendo aqui uma realidade. Agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, separados. Mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Meus queridos, aconteceu em Cristo um verdadeiro milagre. Deus, em Cristo, reconciliou o mundo com Ele mesmo. Olha aí, o pecado tinha separado o ser humano de Deus. Cristo reconcilia o ser humano com o seu Criador. E ele diz aqui também que os judeus e os gentios que estavam separados por um muro, eles foram o quê? Unidos, porque Cristo é a nossa paz. Judeus e gentios dentro da mesma
comunidade, sentados um ao lado do outro, comendo à mesa, um ao lado do outro, conversando, trocando ideias, pessoas diferentes, com culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas unidos em Cristo. Ele continua. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, o quê? Uma nova humanidade. Meus irmãos, o que Deus quer fazer hoje aqui conosco é uma nova humanidade. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Nós somos uma nova humanidade. E o apóstolo Paulo diz: vivam de modo digno desse chamado que vocês têm. Continuando a leitura aqui, eu acho que eu parei no verso 15, agora vamos para o verso 16. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, a base, é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Você entendeu aí? Constituindo um templo santo para o Senhor. Meu querido, o templo santo do Senhor não é essa... Como é que a gente chama agora aqui, hein? Não é mais palhoça, né? Como é que é? Hã? Não é a telhoça, não é a nossa cobertura aqui, não é o canudos, não é o junco. O templo do Senhor, sabe quem? Sabe onde é que é o templo agora? Em nós. Em nós. Em você, enquanto indivíduo, sim, mas em nós, comunidade. Meu irmão, isso não é brinquedo não. Isso não é brinquedo não, isso é sério. Deus habita em nós. Aí, meu irmão, a gente não pode viver de qualquer forma não. Porque Deus está em nós. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Já dizia lá o Êxodo. Se você se diz um cristão, e se você fala do nome de Deus, então viva de acordo com a fé que você tem nesse Deus. Então, isso é para mim, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Por meio dele, verso 22, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Meus irmãos, que chamado, hein? Chamados para sermos chamados para sermos templo de Deus, chamados para vivermos em união, em unidade. Efésios 3:6, para terminar esse primeiro ponto, diz o seguinte: e este é o segredo revelado. A versão, a NVI, se eu não me engano, e a do Almeida também, ela fala o mistério revelado. Qual é o segredo revelado? Qual é o mistério revelado? Que não é mais segredo. Agora está revelado, né? Tanto os gentios como os judeus, como os brasileiros, como os americanos, como os alemães, como os palestinos, como os israelenses, como os que moram em bairro X, os que moram em bairro Y, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, todos os que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Todos, todos, todos. O chamado é para todos. É fato que nem todos aceitam esse chamado, mas o chamado, a pregação é para todos. O presente de Deus é para todos. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então o chamado é maravilhoso. Precisamos andar de forma digna. Agora, como é que se anda de forma digna? Como é que se anda de maneira que essa unidade seja honrada?
essa unidade que veio por meio do sacrifício de Jesus possa ser preservada. Aí nós vamos para o ponto 2 da nossa mensagem. Precisamos desenvolver algumas virtudes. Que virtudes são essas? Que virtudes são essas? É o ponto 2, que está lá no versículo 2. Quais são essas virtudes que precisamos ter para manter a unidade? Vamos lá. Primeiro, aliás, verso 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O que a palavra de Deus está dizendo? De uma forma bem clara, de uma forma bem direta, bem objetiva. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Meus queridos, a verdadeira comunhão é sustentada por estes pilares: humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amor, suportar uns aos outros em amor, que nada mais é do que você aceitar mesmo que os seus irmãos são imperfeitos. A palavra de Deus, ela foca nos relacionamentos. Jesus focou nos relacionamentos. O que foi que Jesus disse? Tem 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e tal, e amar ao próximo como você mesmo. E em uma outra ocasião ele muda a referência. Ao invés de ser como você mesmo, ele diz: amai ao próximo como eu vos amei. Quer dizer, ele aumenta aí o sarrafo aí, né? Eleva aí o nível. Como eu vos amei. Mas o foco é nos relacionamentos. Humildade, meus queridos, é você reconhecer que você não é superior a ninguém. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não somos superiores a ninguém. Não somos também inferiores, viu? Porque tem gente que confunde humildade com baixa autoestima. Não. Ser humilde não é ter uma baixa autoestima. Pelo contrário. Só quem pode ser humilde mesmo e manso é aquele que tem uma autoestima equilibrada. Aí esse sim. Ele sabe do seu potencial, sabe que ele tem as suas qualidades, mas mesmo assim, ele reconhece que o próximo é tão importante quanto ele, e ele trata o próximo como se o próximo fosse superior a ele. Mas ele não é aquela pessoa que tem uma baixa autoestima. Não. É uma pessoa equilibrada e é humilde. Na verdade, os psicólogos que estão aqui talvez até explicassem melhor, mas normalmente as pessoas que se apresentam muito assim, que querem, como dizia antigamente, querem se amostrar, querem, enfim, que são orgulhosas e tal, às vezes é porque a autoestima é muito baixa. Aí ele precisa ficar, de alguma maneira, mostrando, tentando convencer as pessoas de que ele tem algum valor. Mas ele tem um valor. O valor dele é em Cristo Jesus. Ele é igual a qualquer outra pessoa. Ele é amado como qualquer outra pessoa. Mas a humildade é isso, é o oposto do orgulho que separa as pessoas. O orgulho separa as pessoas. A humildade é você reconhecer que o outro tem o seu valor, que o outro é superior a você até. Mansidão é ter o controle das reações. Eita, complicado, né? Ter o controle das reações. É a força sob o controle que evita conflitos desnecessários. A mansidão aqui, ou ser amável, como está sendo dito aqui na NVT, é você ter força, mas você controla as suas reações. E você evita os conflitos. Claro, nem sempre os conflitos podem ser evitados. Mas a palavra de Deus diz
que se depender de vós, tendes paz com todos os homens. É o que a palavra de Deus nos ensina. Se depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Paciência, capacidade de suportar situações difíceis ou demoradas, sem perder a paz ou desistir do outro. Ter paciência, ter longanimidade. Está difícil, está complicado. O camarada tem muitas imperfeições, ela tem muitos problemas. A relação está difícil, seja no casamento, seja na vida familiar, seja no trabalho, seja na igreja, seja no GR, mas aí você tem essa capacidade dada por Deus de suportar essas situações difíceis, né? E a tolerância ou suporte, é interessantíssimo esse termo aqui, né? Que o apóstolo Paulo usa. Suportar uns aos outros. Não confunda, meu irmão, aqui não significa que você tem que aturar o seu irmão, não é isso. Essa palavra, a turma ainda usa essa palavra hoje? Aturar, eu vou aturar, eu aturo fulano de tal. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O suportar aqui é você servir como um suporte. É o seu irmão que está caindo, aí você chega e encosta nele para ele não cair. Você dá um apoio para ele nos momentos de fragilidade dele, nos momentos de dificuldade dela, diante dos pecados daquela pessoa, das imperfeições daquela pessoa. Então é aceitar as imperfeições e diferenças dos outros por causa do amor, mantendo o vínculo unido. E aí, meus irmãos, presta atenção aqui. Aqui ele diz, pacientemente uns aos outros em amor. Em amor. Eu sempre lembro de 1 Coríntios capítulo 13, que é um hino que o apóstolo Paulo declara, exaltando o amor. E aí é interessante que no final ele diz, hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele diz depois, o maior destes é o amor. Interessante que o amor é mais importante do que o dom de línguas lá dos Coríntios, é mais importante do que a profecia, é mais importante do que o conhecimento, e é mais importante, inclusive, isso eu não sou o que estou dizendo, não, é a Bíblia. O mais importante é o amor, mais importante do que a fé. Eu não estou dizendo que ela não seja importante, mais importante do que a esperança é o amor. No embate entre os três, o amor tem que prevalecer. Os três estão juntos. Os três estão juntos. É uma tríade teologal, ou teológica. E o apóstolo Paulo apresenta ela em várias passagens da Bíblia. Mas nesse texto em específico ele diz, o mais importante é o amor. No embate, se houver entre os três, o amor ganha. O amor é mais importante do que tudo, é mais importante do que as minhas ideologias, os meus posicionamentos teológicos, os meus posicionamentos políticos. Mais importante do que tudo isso é o amor. Meus irmãos, que nada dessas coisas nos afaste uns dos outros. O amor tem que estar em primeiro lugar. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, 3 e 11. Nós temos o exemplo de Jesus, queridos. O exemplo de Jesus. Olha aí, versículo 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Responda sim ou não. Há alguma motivação estando em Cristo? Tem motivação? Sim, muito bem. Há alguma consolação que vem do amor? Irmãos, sim ou não? Sim, tem. Há alguma comunhão no Espírito? Tem comunhão no Espírito? Sim. Há alguma compaixão e afeição? Tem. Pronto. Se as respostas são positivas, olha o que o apóstolo Paulo diz. Verso 2. Completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Se vocês têm todas essas bênçãos aí, né? Motivação, consolação,
comunhão do Espírito, compaixão e afeição, se tem tudo isso, então vamos andar juntos, independente se você é do partido X ou do partido Y, independente se você pensa assim ou pensa assado, vamos andar juntos. Não sejam egoístas, verso 3, nem tentem impressionar ninguém. Eita, meu amigo, mas tem gente que gosta de querer impressionar os outros, querendo vencer um debate, querendo argumentar para provar que tem razão, que o seu pensamento é o melhor. Não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude, agora sim, demonstrada por Cristo Jesus. Nosso exemplo, meus queridos, é Jesus. Olha o que Jesus fez. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Gente, inclusive quando você lê o Evangelho, você vê em alguns momentos, sim, ele ensinando para os seus discípulos sobre a sua divindade, mas Jesus não ficou ali, ei meu amigo, tu tem que me seguir aí, porque eu sou Deus, viu? Tá? Eu sou o cara, eu tenho poder para fazer tudo que eu quero. Não, Jesus nunca ficou pressionando ninguém com a sua divindade. Pelo contrário, versículo 7, em vez disso, esvaziou a si mesmo. Aí tem toda tem várias possibilidades de interpretação. Há aqueles que afirmam que aqui Jesus abriu mão, né, dos seus atributos divinos, temporariamente, para que ele pudesse viver a sua vida como um homem 100% humano. Enfim, tem várias possibilidades de interpretação, mas o fato é que ele se tornou homem, assumiu a posição de servo ou de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas essa exaltação, glória a Deus, né? Mas essa exaltação, ela veio depois de quê? Da sua humilhação, da sua entrega, do seu amor, da sua vida derramada na cruz do Calvário, pelos seus discípulos, e nós estamos inclusos neste grupo. Meu irmão, se você se diz cristão, se você é um cristão, então, meu irmão, não tem para onde correr, não. Você tem que ser humilde. Você tem que realmente considerar os outros superiores. Você tem que abrir mão do seu orgulho e dizer, eu vou conviver aqui com essas pessoas. Elas são imperfeitas. Tem gente complicada. Mas eu também sou complicado. Então, meu amigo, é isso. Dois complicados juntos se entendem, ou não. Mas, se Jesus estiver no centro, se entendem. Porque vai haver perdão, vai haver compreensão, vai haver diálogo. Os irmãos que são complicados, olha o que... Aliás, essa palavra aqui não é para os irmãos que são complicados, viu? Essa aqui é para os que se acham. Então não é para você nem para mim. Espero. Mas olha o que diz o verso 1 do capítulo 6 de Gálatas. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, né? Vocês que são espirituais, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Com mansidão, não é julgando não, não é apontando o dedo, não é criticando não, é chegar junto do irmão, meu irmão, estou vendo aqui que você está fazendo isso aqui, meu irmão, você acha que isso aí está legal? Meu irmão, quero te ajudar, meu irmão, estou aqui à sua disposição. E cada um cuide para não ser tentado.
e cada um cuide para que não caia. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Olha aí, ó. Não é mais a lei lá do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, não. É a lei de Cristo, que é a lei do amor. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. A si mesmos. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, todos nós fomos perdoados. De modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Pegando esse último versículo aqui, só tem algumas coisas que a gente não pode fazer usando o nome de Jesus. Certo? Imagina aí alguém dizendo assim, em nome de Jesus, eu não quero mais relação com aquele meu irmão. Não tem sentido isso. Em nome de Jesus eu vou me vingar. Não tem sentido isso. Em nome de Jesus eu não perdoo. Em nome de Jesus eu vou revidar. Não tem sentido. Em nome de Jesus nós nos aproximamos uns dos outros com humildade, com paciência, com amabilidade, com tolerância. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que vivamos. E eu vou terminar agora com o ponto 3, que é sobre o esforço. Um esforço intencional, que está muito claro aí no versículo 3. Versículo 3 diz, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Meus irmãos, a unidade do Espírito, ela já existe. Pelo que a gente está vendo aqui no texto. Já existe. O Espírito Santo de Deus, ele nos une. Agora, qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? É me esforçar para que essa unidade se mantenha. Para que hajam vínculos de paz entre nós. Vínculos de paz. A unidade já foi dada, nosso dever não é fabricá-la, mas esforçar-nos diligentemente para preservá-la através do vínculo da paz. Meus irmãos, eu não coloquei aí no slide, mas tem um texto no Evangelho que fala sobre como devemos resolver um problema com os irmãos. Esse texto você deve estar lembrado. Jesus diz assim, se teu irmão pecar contra ti, o que o texto diz? O que o texto diz? Fique aí, né, dando tempo ao tempo, espere ele falar com você, né? Esqueça, deixe para lá. Não, o texto lá diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, conversar com ele. Diz lá o texto, arguí-lo entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Aí continua, se ele te ouvir, show, beleza, resolvido o problema. Mas se ele não te ouvir, se o problema não for resolvido, aí você pega, chama 2, 3 irmãos, certo? E aí você vai lá conversar de novo com ele, né?
chama lá alguns irmãos lá do GR. Aí você vai lá conversar com ele, certo? Se ele te ouvir, beleza. Glória a Deus, maravilha. Se ele não ouvir, aí o texto lá diz, leva para a igreja. Se também não ouvir a igreja, aí passa a tratá-lo como gentio e publicano. É o que está lá no Evangelho. É o que está lá no Evangelho. Eu não quero aqui falar dos detalhes de todo esse processo que Jesus apresenta. Mas a essência é, nós não podemos negligenciar os problemas que surgem e deixar as coisas se acumular, e deixar as coisas se avolumar. A palavra de Deus também diz lá em Efésios, capítulo 5, que você não deve deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, se fôssemos levar ao pé da letra, antes do dia terminar, perdoe aquele irmão, converse com aquele irmão, volte a se relacionar com ele antes do sol se pôr. Agora não é bom a gente também levar muito ao pé da letra, porque às vezes sabe o que acontece? A gente tem que respeitar também o ritmo e o tempo das pessoas, né? Eu me lembro que no começo do meu casamento, eu levava tudo ao pé da letra, né? Aí eu pensava, eita pai, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então quando eu e a minha mulher, a gente tinha algum problema, que a gente ficava um chateado com o outro, aí eu, muito religioso, aí eu pegava, não, eu tenho que falar com ela agora, né? Antes do sol se pôr, até porque também eu quero brincar mais tarde, né? Eu quero um tempo legal com ela. Então, vamos lá, meu amor, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver esse negócio. Só que ela não estava preparada ainda. E aí, meu amigo, a confusão aumentava. E eu ia dormir pensando, rapaz, como é que pode? A minha mulher não, eu tentando me reconciliar, só que eu não reconhecia os meus erros. Queria que ela reconhecesse os dela, e simplesmente tentando resolver a coisa de forma afobada, acabava piorando. Então hoje eu aprendi que eu deixo passar um tempinho, mas eu não posso deixar passar muito tempo. Tem casais que às vezes passa uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, e não resolve os problemas e vive assim na pindaíba, não consegue ter uma vida plena, alegria no casamento, na família, porque tem problemas que não foram resolvidos, não foram perdoados. Não houve o esforço que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para se manterem unidos. Não houve esse esforço, não houve esse empenho, essa dedicação. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, façam todo o possível para vocês se manterem unidos no Espírito. Vai lá, conversa com seu irmão, não deixa passar muito tempo não. Não precisa ser hoje não, mas não deixa passar uma semana não. Vai lá e conversa com teu irmão e se reconcilia com a tua esposa, se reconcilia com teu filho. Triste saber que tem pais e filhos que estão intrigados e que não se perdoam. E meus irmãos, entre nós, isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. O Senhor Jesus Cristo, e agora eu já estou caminhando aqui para terminar, e eu peço até que o grupo de louvor pode já se aprontar. Mas isso aqui é tão sério, que o Senhor Jesus, ele fez uma oração, meu irmão. Ele orou por mim e por você, certo? Ele orou pelos seus discípulos e orou pela Ibava. Jesus Cristo orou pela Ibava. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Ele falando aqui para o Pai, né? Pai, como nós somos um, minha oração é que todos eles sejam um, como nós também somos. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, o mundo jamais vai crer nesse projeto, nessa nova humanidade, na obra de Jesus, se eles não verem em nós unidade, se eles não verem em nós amor, tolerância, paz,
alegria. Se eles verem em nós só briga, se eles verem em nós só julgamento, só condenação, eles vão se distanciar cada vez mais. Verso 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Unidade perfeita aqui não significa perfeição absoluta, não. Na Bíblia, quando fala de perfeição aqui entre os homens, não é uma perfeição absoluta. É a ideia de que o Pai joga chuva sobre justos e injustos. O sol raia sobre ímpios e sobre os bons. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E nós também não devemos fazer. Ora, se Deus não faz, por que nós iremos fazer? Aqui pode ter judeu, pode ter gentio, pode ter gente de todo tipo e qualidade. Mas todos nós podemos amar e podemos ser amados. E precisamos viver desta forma. Concluindo, para que todo mundo, diz Jesus aqui, saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. E eu concluo falando aqui, a unidade, o foco que eu coloquei lá no começo, a unidade exige esforço. Vamos se esforçar? Vamos se esforçar, meus irmãos. Amém. Faça a sua parte. Eu quero fazer a minha também, eu tenho que fazer a minha. Faça a sua parte. Seja humilde. Vamos se humilhar, meus irmãos. Vamos reconhecer que quem está aí do seu lado, quem está atrás de você, na sua frente, quem está aqui nesse auditório, é tão amado por Deus quanto você. É filho de Deus, é filha de Deus. Ele tem pouco conhecimento bíblico. Meu irmão, que história é essa? Certo? Mais importante do que o conhecimento bíblico, sabe o que é? É a forma como você vive. Opa, mas ele não vive. Meu irmão, ele tem as imperfeições dele, como eu também tenho as minhas. Vamos amar. Vamos ser amáveis. Vamos ser tolerantes. Vamos se quebrantar, meus irmãos. Vamos se arrepender. Vamos derramar os nossos corações diante de Deus e pedir perdão a Deus. Reconhecer o nosso orgulho. Reconhecer os nossos preconceitos. Reconhecer a nossa intolerância. Nossas raivas, nossos ódios. E vamos quebrantar os nossos corações diante de Deus. E amar aqueles a quem Deus tanto amou. Que são os nossos irmãos, nossas irmãs. Amém?